Lá em Mateus capítulo 7, versículo 3, está escrito: tire antes a trave que está no seu olho antes de tirar o arguilho que está no olho do irmão. Mateus capítulo 7, versículo 3. Meus queridos, é nesse tema que nesta manhã eu estou fazendo esse vídeo, né? É para falar o quanto as pessoas elas gostam de cuidar da vida das outras, né? E como as pessoas elas não corrigem-se a si mesmo e nem tampouco elas conseguem identificar as transgressões e erros que elas possuem, né? É incrível como as pessoas, queridos, elas só conseguem olhar dos olhos para frente, né? Mas não conseguem fazer um diagnóstico do olho para trás, ou seja, dentro de si mesmo. Veem a plataforma externa, porém não examinam a plataforma interna, né? Meus queridos, é dificultoso nos dias de hoje termos paz, termos uma vida ampla e sossegada, por conta que as pessoas elas vivem muito de criticarem, de fazerem fofoca, né, sobre a vida das outras. Mas o Evangelho de Jesus Cristo, aqui dito pelo evangelista São Mateus, né, uma palavra narrada pelo próprio Jesus, vai dizer que tire primeiro a trave que está no seu olho antes de tirar o argueiro que está no olho do seu irmão, né? Paulo também vai dizer em 1 Coríntios, lá no capítulo 11, lá no versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? E se a gente for lá para o livro de 1 Samuel, nós vamos ver, querido, que essa palavra que eu estou falando hoje é uma palavra verídica e que aconteceu na Bíblia Sagrada. Né? Quem conhece a história do rei Davi vai saber que o rei Davi ele violou 3 dos 10 mandamentos de Deus. Né? Davi ele cobiça, ele adultera e mata, né? Transgredindo assim 3 dos 10 mandamentos do Senhor. Não foi a ordenança que Davi violou, foi mandamentos, né? E ali, né, quando Davi ele transgride, Deus agora envia o profeta Natan para o repreender, né? E Natan ele vai usar uma parábola, né, para que Davi não viesse identificar que o que Natan estava falando era com ele, né? Uma parábola sobre uma cordeira, né, sobre um animal, né, a qual foi tomado por um certo senhor, né, de uma pessoa que não tinha nada. Então Davi se dignou, puxou a espada e disse: digno de morte é essa pessoa que fez isso. Então Natan vai lá e vai revelar: Davi, essa palavra é para você, né, que cobiçou, adulterou e matou, né? Cobiçou a mulher de Urias, né? Adulterou com ela e ainda matou o próprio Urias, né? Naquele momento Davi ele conseguiu enxergar a imundícia que estava ali na sua vida. O que é que significa isso, queridos? Muitas vezes a gente temos erros grandes, mas só olhamos para o erro do próximo, né? Um grande exemplo disso na Bíblia Sagrada, a mulher pecadora, né? A mulher pecadora ela foi trazida até Jesus por homens pecadores que talvez tivessem ali transgressão e pecado maior do que o dela, né? Mas aqueles homens eles não estavam olhando para suas imundícias, nem para o que eles faziam ou para as suas transgressões, não, unicamente eles olharam para o que aquela mulher fez, né? E trazendo ela a Jesus ali, o intuito e o objetivo principal daqueles homens era apedrejar ela até a morte, né, por conta que ela estava transgredindo ali uma lei mosaica e eles queriam dar cumprimento na lei, assim, matando-a apedrejada, né? Mas Jesus, com sabedoria e conhecendo a imundície que há nos seres humanos, Jesus vai dizer: quem de vós não tem pecado, seja o primeiro a lançar a pedra nesta mulher, né? O que eu quero dizer com isso, querido, mais uma vez, muitas vezes a gente condena, mas não olhamos para nós. Muitas vezes a gente acusa o irmão por algo, sendo que a gente ainda tem aí escondido coisa pior,
né? Quantos pastores não estão em adultério aí, estão disciplinando um irmão, né? Por conta muitas vezes que escorregou em algum vício, né? Ou mesmo teve algum probleminha em casa com alguma pessoa, né? Ou mesmo porque faltou um culto, né? Ou às vezes porque não conseguiu se libertar ainda de algum problema na sua vida. Muitas vezes eles estão desse jeito, né? Eles são charlatões, eles são mentirosos, ladrão, né? Eles gostam de unicamente roubar a ovelha, né? A lã, a gordura, comer tudo isso. E muitas vezes coisinhas pequenas que os membros fazem na igreja, eles vão e disciplinam por conta disso aí. O que eu quero te dizer nesta manhã, querida, antes da gente tirar o argueiro do nosso olho, tirar o argueiro do olho do próximo, primeiro a gente tem que tirar a trave que está no nosso, né? E quantas pessoas não estão nessa imundície, nessa situação de vida, né? Que só fazem julgar, nunca advoga a causa de ninguém, né? E se tem alguém com um problema, ao invés deles ajudar, ele ainda procura cada vez mais e mais, querido, aumentar ali as críticas, né? Teve pessoas que já tirou até sua própria vida, querido, por conta de acusações e críticas, né? Então eu deixo nessa manhã, querido, essa passagem para a nossa vida, né? Você que está sendo acusado, ou que está acusando, né? Eu quero te dizer em primeiro lugar que a palavra de Deus está escrita em 1 João 2, primeiro, filhinho, não pequei, mas se pecar, temos um advogado junto ao Pai. Ainda que o homem te acuse, ainda que ele não olhe para ele mesmo, ainda que ele esteja todo errado, mas olhando só o teu erro, mas nós temos um advogado que nos vai proteger dessas pessoas.